nos faça assim neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, amados, a FAMAP, o que é a FAMAP e o que é uma convenção? O FAMAP é Convenção do Ministério Apostólico e Profético Shalom Arrema. Uma convenção nada mais é do que um órgão que normatiza em leis. Então, normatiza no sentido de documentação, como estatutos, como já foram entregues dois aqui hoje, da Igreja do Pastor Isa, Assembleia de Deus Vale dos Milagres, chamada do Pastor Isaías, Assembleia de Deus Ministério Tempo da colheita, né? Aqui não fala de colheita, da colheita. Então, nós regularizamos e regulamentamos as igrejas. Por quê? Da mesma forma que todo profissional precisa estar ligado ao órgão que o reconhece como tal, da mesma forma o obreiro. Quando eu falo obreiro, eu não estou falando do auxiliar do trabalho da igreja, eu estou falando de toda aquele que desenvolve e vive na igreja, ok? Eu estou falando desde do porteiro até o apóstolo da igreja, amém? Então, quando eu falo obreiro, eu me referir a algum de vocês como obreiro, não se leva mal, não estou de maneira alguma querendo diminuir, ok? Então, da mesma forma que existe um órgão que reconhece um profissional, por exemplo, o CRP, Conselho Regional de Psicologia, reconhece um psicólogo. O CRA, Conselho Regional de Administração, reconhece um profissional de administração. E assim sucessivamente. No nosso caso, como pastores, que é uma profissão também reconhecida no Ministério do Trabalho, inclusive, número 6.315, se não me falha a memória. Então, o Ministério do Trabalho não reconhece pastor ou teólogo como uma profissão, ok? Então, o que ocorre? A convenção é o órgão que se reconhece como tal. Por exemplo, quando nós vamos legalizar uma igreja, uma das coisas que eles olham é se está ligado a alguma convenção. Por quê? Porque eles subentendem que a convenção vai fiscalizar aquela igreja. Porque nós sabemos que existem muitos que não e tem motivações contrárias. Não são as motivações que nós temos de glorificar o total nome do Senhor. Então, a convenção existe para isso. Então, qual é a nossa função? A minha função como presidente é dar suporte e apoio ministerial a cada um de vocês que faz parte da convenção. Ou seja, pastores e líderes. Um membro de uma igreja, quando se fizer a convenção, vocês vão ver que vai falar que sim, mas não especificamente para fazer parte desta reunião que vocês estão fazendo. Mas a frente eu vou falar. Bom, quando nós falamos de cobertura espiritual, nós podemos olhar para o nosso patriarca, que é Abraão. Abraão, ele também teve uma cobertura espiritual. Pastor, que cobertura espiritual foi a cobertura espiritual de Abraão? Quando nós vemos Abraão dando dízimo ao rei de Salém, Abraão estava entregando dízimo a quem? Ao sacerdote. A minha pergunta é, já existia um sacerdote naquela época, sim ou não? Provavelmente não. Mas ele entregou ao rei de Salém, o reconhecendo como uma autoridade constituída por Deus. Então, Abraão tinha o rei de Salém, né, como seu sacerdote e automaticamente Deus. Nós entendemos, quando nós falamos de cobertura espiritual, que todos nós precisamos ter alguém para nos submeter. Quando eu falo de submeter, eu não estou falando de prestar obediência como alguém que manda e uma pessoa obedece. Eu estou falando da palavra submissão, como disse muito claramente no missionário Antônio da Rosa, uma grande maioria que conhece, né, da Copa das Ovelhas. Quando ele fala, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, significa que o homem tem uma missão de proteger a mulher, que ela simplesmente se submete àquela missão. Então, quando eu falo de cobertura espiritual, eu estou dizendo o seguinte, que todos nós precisamos ter alguém que nos cubra, que nos proteja. Especificamente o guarda-chuva no tempo de chuva. Serve para quê? Para nos proteger da chuva. Da mesma forma, essa é uma das minhas funções aqui na fundação. Bom, nós caminhamos em cima de 3 pilares. Cobertura espiritual, como eu já falei. Nós caminhamos também em unidade do corpo. Romanos 12:12 diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é o corpo de Deus. Então, como eu falei aqui no início, por exemplo, a doutora Angélica, que eu não falei o nome dela, ela é que nós estamos tentando trabalhar. Nós caminhamos juntos. A missionária Flávia é do Ministério das Instituições,
caminhamos juntos. O doutor Carlinhos com a pastora Marilda, como quem recebe resgatando vidas, não é isso? Resgatando vidas para Jesus, nós caminhamos juntos. Não importa se a visão dele é diferente da minha. E esse acha tem que ser. Porque tu sabe que uma igreja na face da terra não vai coletando toda nós aqui como é que isso serve. Mas tu sabe que em cima determinada igreja, que tem um estilo de culto, de adoração diferente do meu, provavelmente não estaria com Jesus hoje. Então, Deus deu uma visão para o caminho, Deus deu uma visão para o pastor Paulo, Deus deu uma visão para o missionário Atrás, do nosso estilo de líder, amém? Então, Deus deu uma visão para o líder da igreja e nós, no caso, nós submetemos aquela visão que Deus deu a ele. Também nós vamos que Deus deu uma visão para a Funap. Então, a nossa visão é unidade do povo. Todos precisamos ter um pastor. E falando para pastores especificamente, nós estamos numa situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque, por exemplo, chega ali, a minha lava de vantagem. Se a missionária Cristina tiver algum problema, ela vai vir até mim, não vai falar dela, vai se aconselhar, porque ela hoje tem uma pastora. Mas como se ela não tivesse uma pastora, com quem ela ia se aconselhar? Com quem ela ia buscar uma orientação? Então, às vezes, o líder, o pastor, o presidente especificamente, ele fica, entre aspas, perdido. Por quê? Todo mundo vai descarregar tudo em cima dele. Quando ele precisa de alguém para descarregar, ele planta, assim ou não? Não. Por isso existe a convenção, para te dar esse suporte. Amém? Então, nós temos unidade. E faz parte dos meus planos, hoje essa reunião está sendo aqui. Mas o desejo do meu coração é que a gente consiga, a cada vez, visitar uma igreja. Quem sabe? Estou dando só uma suposição. Quem sabe que este nós estamos na cidade de Maria Isabel? Quem sabe em setembro nós estamos na igreja do pastor Paulo? Quem sabe em dezembro nós estamos na Rodália, né? Está entendendo? Por quê? Porque quando nós visitamos as igrejas da convenção, nós estamos tirando de uma aliança. E aí, quando eu chego na igreja da Maria Isabel, eu vou saber quais são as necessidades dela e vou poder orar, como disse o nosso pastor Santo, com entendimento, especificamente naquilo que ela precisa. Então, segundo o meu coração, é que a gente possa, independente de ter ou não uma reunião da convenção, por isso eu falei, dá seu nome, dá seu telefone, dá seu cartãozinho, é que nós nos visitemos. Amém? Então eu quero aqui deixar aberto para que você tenha não. Você espere o telefone, o endereço do pastor, tenha um compromisso de oração por ele, porque nós estamos tendo um compromisso de oração com você também. Amém? Qual é o terceiro pilar? Nós caminhamos, nós cremos no discipulado das nações. Mateus 28, 19 diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,